E aí, pessoal, tudo certo? Vamos corrigir então as questões de administração geral da prova do administrador, PGE, prova amarela, tá? Peguei a prova amarela ali, provavelmente as outras mudam, vão ter uma ordem diferente. Olha, eu fiquei assustado realmente com a unidade de administração, hein? Realmente eles queriam um administrador. Lá da parte específica, das 40 questões, que era administração pública, administração geral, mas tinha um pouquinho de outras coisas também. Cara, 30 questões de administração geral. Algumas de administração pública, mais algumas também ali de matemática, administração financeira, se não me engano. Orçamento, não lembro certo ali, mas quando eu estava corrigindo, mas me chamou a atenção realmente da carga de administração geral, bom, o peso, né, da administração geral para o administrador, né? A gente vai corrigir, mas eu vou começar pelas noções de gestão pública, aquelas 3 questões com peso 1, que valia bem pouquinho, né? A gente teria 3 questões, dessas 3, 2 foram de administração geral, bem tranquilas. A primeira, ó, o primeiro passo do planejamento estratégico é determinar a missão e a visão da organização. Após essa definição é a análise do ambiente externo. A administração estratégica bem-sucedida depende de uma avaliação ambiental acurada e completa, que deve também examinar outras forças do ambiente, como as condições macroeconômicas, os fatores tecnológicos. São componentes da análise ambiental as seguintes análises, exceto. Então, o que está no ambiente e o que não está no ambiente, né? O que é uma análise ambiental, o que não é ali. Então, a gente tem análise social, é do ambiente. Financeira, não, financeira é minha, é interno, então não é ambiental. Letra B, o gabarito, é exceção. Tecnológica, tecnologia é do contexto ambiental, concorrente ambiental, política e regulamentação é ambiental. Então, letra B, portanto, aqui bem tranquilo. A 40 já pega um pouco mais aprofundado para a liderança, mas nada, né, nada de muito complicado. Um líder, antes de ser um gestor capaz de motivar a sua equipe, de se comunicar de modo diferenciado, é uma pessoa nascida em determinada cidade de certo país, em um dos 5 continentes. Dessa forma, seria pouco prudente desconsiderar as influências que a cultura exerce sobre o comportamento e o estilo pessoal dos líderes. A teoria argumenta que, por causa das pressões do tempo, os líderes estabelecem um relacionamento especial com um pequeno grupo de liderados. Esses indivíduos constituem um grupo de dentro, têm toda a confiança, recebem a atenção desproporcional do líder e costumam ser alvo de privilégios especiais. Os demais membros formam um grupo de fora, recebem menos tempo do líder, menos recompensas, bônus, promoções. É os puxa-sacos versus os não puxa-sacos, né? Basicamente isso. Controlados por ele. Seu relacionamento baseia-se nas relações formais de autoridade. Qual é a liderança? Qual é a teoria de liderança que trata disso? Dos traços, não. Ou você tem traços, ou você não tem. Caminho, meta, define um objetivo, faz o possível para chegar lá. Não é. Liderança situacional, o contexto gera liderança. Não é o caso aqui. Liderança carismática, que convence pelo carisma, despertando sonhos. Também não é o caso aqui. O que a gente tem aqui? Uma troca. É interessante para esse grupo que aquela pessoa seja líder. E é interessante para aquele líder ter aquele grupo como liderado, né? Então é uma troca entre as pessoas, letra E, portanto, aqui na questão 40. Certo? Eram 2 questões. Agora a gente vai partir para a parte de administração geral e pública. Tá? Aqui que eu comentei que tinha 30 questões. Só que tem um detalhe, a gente tinha aqui dentro também, mas está tudo certo, né? Acho que, se não me engano, aqui na parte específica tem administração financeira também, né? Se não me engano, tem. De toda forma, de 40, 30 questões a gente vai resolver agora. Coisa pra caramba, tá? Vamos lá. Questão 56. Maslow, autor da mais conhecida teoria que se baseia na ideia das necessidades humanas, desenvolveu a ideia de que as necessidades humanas dispõem-se em uma hierarquia mais complexa que a simples divisão de 2 grandes grupos, necessidades básicas e adquiridas. De acordo com Maslow, analise as premissas a seguir. Primeiro, as necessidades básicas manifestam-se em primeiro lugar e as pessoas procuram satisfazê-las antes de se preocupar com os níveis mais elevados. Legal, isso é verdadeiro. Na segunda, uma necessidade de categoria qualquer precisa ser atendida antes da necessidade de uma categoria seguinte se manifeste. Também é verdadeiro. Uma vez atendida a necessidade, perde a sua força motivadora e a pessoa passa a ser motivada pela ordem seguinte da necessidade. A gente viu que isso é verdadeiro. Quanto mais elevado o nível de necessidades, mais saudável a pessoa é. Mais saudável? De certo modo, sim, ela atende mais necessidades, né? Primeiro uma questão física, fisiológica, e depois vai para uma questão mental. Certo, né? Certo. O comportamento responsável não é sintoma de privação das necessidades sociais e de estima. O comportamento negativo é consequência de má administração. Não, isso aqui não tem nada a ver com Maslow, tá? Absolutamente nada a ver com Maslow. Então, falsa a questão. Há técnicas de administração que satisfazem as necessidades fisiológicas, de segurança, sociais. Os gerentes podem trabalhar no sentido de possibilitar que outras sejam satisfatoriamente atendidas? Sim, isso existe. Correta, portanto, essa opção. Vamos como gabarito, letra E. Só naquela 5 ali que está errada, né? Que não faz sentido, não tem relação nenhuma com Maslow, certo? Questão 57. De acordo com Fayol, a administração é uma atividade comum a todos os empreendimentos humanos, famílias, negócios, governo, que sempre exige um grau de planejamento
de planejamento, organização, comando, coordenação e controle. Ele criou e divulgou sua própria teoria, da qual começa a dividir a empresa em atividades ou funções distintas. Para Fayol, a função mais importante de todas é o começo, né? É o começo, é a base de tudo que gerencia as outras funções. Então são as funções administrativas, né, das funções básicas, e aí dentro das funções administrativas a gente tem aqui o planejamento, organização, coordenação e controle. Questão 58. A comunicação é frequentemente definida como a troca de informações entre transmissor e receptor, e a interferência é a percepção do significado entre indivíduos envolvidos. A mensagem pode ser transmitida por meio de símbolos ou da troca de comportamentos. Símbolo ou troca de comportamento, beleza? São considerados como troca de comportamento exceto. Então, o que é símbolo aqui? Gestos é um símbolo, mas é um comportamento. Palavras. Palavra não é comportamento. Você consegue mandar uma mensagem de texto, mandou palavra. Você mandou um áudio, mandou palavra. Mas não é necessariamente comportamento. Contato visual, comportamento. Atos não verbais e linguagem corporal. Sim, agora palavra não. Então, palavra é o gabarito que dá 58. 59. Considerando que as declarações da organização para um chamamento genérico para a ação deverão partir do pressuposto que a organização como um todo se compromete, analise a frase a seguir. A gente tem Nike, promover emoção de competir e vencer. Sony, aplicar tecnologia e benefício à população. 3M, resolver problemas não solucionados de forma inovadora. Natura, ajudar as pessoas a encontrar a beleza interior dentro delas. E vai, né? Cadê? Podemos afirmar que as frases são declarações de... Isso é missão, né? Isso é a missão. Para que serve, né? Portanto, letra B, bem simples, essa 59. 60. Identificar e localizar as características pessoais do candidato é uma questão de sensibilidade. Requer um razoável conhecimento da natureza humana e das repercussões que a tarefa impõe à pessoa que irá executá-la. Quando as características individuais do candidato são relacionadas com o aspecto da tarefa em si, são observados os seguintes itens, exceto. O que eu estou observando? Eu estou observando característica individual do candidato relacionado com o aspecto da tarefa. Então, o que a gente olha? Aptidão espacial, ok. Inteligência geral, também. Aptidão numérica, ok. Espírito de integração. Espírito de integração está relacionado à tarefa, está relacionado a uma questão mais social, né? Então, aqui o gabarito. Raciocínio intuitivo ou dedutivo também pode ser analisado. Uma questão bem sacana, bem profunda essa daqui, né? Bem específica, digamos assim. Mas, tudo certo. 61. De acordo com o que estabelece o BSC, criado pelo Kaplan Norton, a perspectiva que considera como objetivo estratégico de maior eficiência denomina-se clientes, financeira, processos internos, competências pessoais, inovação e aprendizagem. Competência pessoal não tem já, primeiro ponto, né? Mas quando a gente fala de maior eficiência, a gente está falando dos meios, né? Durante, e isso é os processos internos, letra C. 62. Mercado significa o espaço de transações, contexto de trocas, intercâmbios entre aqueles que oferecem um produto ou serviço e aqueles que procuram um produto ou serviço. O mecanismo de oferta e procura é a característica principal de todo o mercado. O mercado de trabalho é composto pelas ofertas de oportunidade de trabalho oferecidas pelas diversas organizações. O mercado de trabalho, quando está em oferta, apresenta as seguintes características, exceto, né? Quais são as características quando eu tenho o mercado de trabalho em oferta? O mercado de trabalho em oferta, a gente vai trabalhar, significa o quê? Significa que tem muita oferta de emprego e pouca mão de obra, certo? Bastante oferta de emprego e pouca mão de obra. Está faltando gente, portanto, tá? Então, na letra A, ofertas salariais estimulantes. Isso é cenário de quando a gente tem realmente mercado de trabalho em oferta. ênfase no recrutamento interno. É difícil procurar fora? Vamos procurar dentro, tá certo. Investimento em benefícios sociais. Sim, para manter as pessoas na organização. É baixo investimento em recrutamento. Pelo contrário, você investe bastante em recrutamento porque é bastante difícil achar alguém, sendo que está faltando, né? É o cenário que a gente vive agora, né? Em 2021, 2022, está faltando gente, né? O índice de desemprego nunca foi tão baixo na história, principalmente Santa Catarina, que ganhou destaque nacional em relação a isso, né? IBGE tinha mais vaga do que candidato no IBGE. Então, letra D. E aí o IBGE teve que fazer três processos seletivos, se eu não me engano, para ver se achava gente suficiente para trabalhar, né? Lá no ATA também caiu exatamente essa mesma questão, exatamente igual. Quem fez a prova de manhã e de tarde, pelo menos essa aqui poderia acertar, né? Letra E, critério de seleção mais flexível, menos rigoroso, não é o caso, não, tá? Não é o caso. Aliás, desculpa, é o caso. É o caso, a gente vai ser... Quando tem excesso de pessoal, a gente é mais rigoroso. Agora, quando tá faltando, a gente aceita qualquer um. Aceita qualquer um, depois treina, né? Depois capacita internamente, tá? Então, letra D, portanto, na 62. Adiante, a 63. Taylor foi criador e participante
participante mais destacado do movimento da administração científica. Seu trabalho junta-se de outras pessoas que, na mesma época, compartilharam esforços para desenvolver princípios e técnicas de eficiência que possibilitam resolver os grandes problemas enfrentados pelas empresas industriais. Na terceira obra, Taylor sintetiza os objetivos da administração científica. Analise-os. Então, objetivos da administração científica. Vamos lá. Primeiro, desenvolver uma ciência para cada elemento do trabalho, para substituir o velho método empírico. Isso está certo. A gente fez e por isso virou ciência. Na segunda, selecionar cientificamente, depois treinar, instruir e desenvolver o trabalhador, que no passado escolhia seu próprio trabalho e treinava da melhor que podia. Está certo. É a substituição do empirismo. Também tinha uma prova com isso aqui na parte do analista, do ATA. Cooperar sinceramente com os trabalhadores de modo a garantir que o trabalho seja feito de acordo com os princípios da ciência que foi desenvolvida. Também está correto, né? Existe uma divisão quase igual de trabalho e de responsabilidade entre a administração e os trabalhadores. Certo isso? Está correto? Então, o gabarito é 1, 2, 3 e 4. Cada um tem que fazer a sua parte, né? Mas essa divisão existe. Tá? 1, 2, 3 e 4, todas estão corretas. Tá? 63. 64. Há muitas maneiras de remunerar empregados. O processo de estabelecer níveis de remuneração pode ser complexo e envolve equilibrar o valor do trabalho para a organização, geralmente estabelecido por um processo técnico chamado avaliação profissional. E a competitividade externa da remuneração de uma organização em relação à remuneração média da sua área de atuação, geralmente determinada por pesquisas de mercado. São consideradas recompensas para motivar os funcionários, exceto. O que não motiva aqui? Bônus. Bônus motiva. Bônus incentiva você a trabalhar, né? Ele é considerado um reforço positivo. Remuneração por habilidades. Sim, desenvolver habilidades, você é remunerado mais. Programa de remuneração fixa. Se está garantido esse salário, especificamente aquilo ali, por que eu vou me motivar a fazer mais? Né? Então está aqui o gabarito. É isso aqui que não motiva. Remuneração fixa não motiva. Plano de pagamento com base no mérito. Ok. Programa de remuneração por unidade produzida também. Então letra C, portanto, na 64. 65. As empresas devem ter cautela para selecionar os entrevistadores que trabalham na contratação de funcionário. Entre as qualidades desejáveis estão, exceto, pergunta sem nada a ver com o que você vai trabalhar depois na PGE, né? Mas tudo bem. O que você não gostaria de ter com um avaliador? A parcialidade, né? Então, humildade sim, serenidade, maturidade e capacidade de pensar objetivamente. A parcialidade não é bom para nada. Questão 76. Recente tipo de departamentalização se denomina organização em rede. São consideradas vantagens desse tipo de departamentalização, exceto em rede, quando você congrega várias organizações distintas para criar uma maior. E isso pode estar disperso pelo mundo, né? Tá? Não tem nenhuma restrição. Não, aquele esqueletinho que a gente tem na estrutura organizacional já não funciona tão bem nesse caso, né? Então, uma estrutura enxuta, ok. Falta de controle local? Sim, você não tem controle porque tem muitas variáveis independentes. Então, letra B é a exceção, né? Que não é uma vantagem disso, né? Você não tem controle e isso é uma desvantagem, consequentemente. Competitividade global, você consegue. Desafios aos funcionários. Tem desafios aos funcionários, isso é bom. Flexibilidade da força de trabalho também é bom. Então, o que não é bom aqui é a falta de controle. Tá? Então, letra B, portanto, todas são características da organização em rede, mas ele quer a exceção, que não é vantagem, consequentemente, ele quer uma desvantagem. Né? Olha só como dá um nó na cabeça, né, da gente. Então, se ele não quer vantagem, ele quer desvantagem. Né? Então, letra B. 77. O processo administrativo, na atualidade, apresenta as seguintes características básicas, exceto. O que não é uma característica básica do processo administrativo, do PODC? É interativo? Sim. As funções administrativas se interagem, influenciando umas às outras. Planejamento, organização, direção e controle. É cíclico e repetitivo? Sim. Permanente, contínuo, sendo completo, repetitivo, constante. É sistêmico? As partes não podem ser analisadas isoladamente em sua totalidade apenas. Claro, o controle não faz sentido sem analisar o planejamento e por aí vai. Letra D, é aperiódico e estocástico? Não é. Ele é periódico, não dá para estocar. Tá errado, tá aqui o gabarito, né? Essa é a letra D. Na letra E é interativo, sequência de passos que, embora não sejam rigidamente seguidos, formulam um itinerário suficientemente ajustado. Tá certo, então o gabarito da 77, ele quer a exceção, ele quer o erro, letra D. Na 79, sobre liderança nas organizações, assinale a afirmativa correta. Letra A, um líder sempre se apoiará na autoridade do seu cargo. Letra B, a liderança é, de certa forma, um tipo de poder pessoal. Sim, liderança, poder, influência e autoridade. Está aqui. O líder não se apoia no cargo é o chefe. O líder não necessita de aceitação, necessita sim. Poder, autoridade, poder, influência e autoridade. É autoridade aqui. Na letra D, os líderes nem sempre causam impacto nas vidas das pessoas das organizações. Aí não seriam líderes. Na letra E, o líder pode atuar em grupos formais e informais e sempre será um administrador. Não, nem sempre será um administrador. Letra B, portanto, é a única que está correta. 80, medição de desempenho organizacional
pode ser dividida em duas vertentes. A primeira iniciada por volta de 80, aperfeiçoada na década de 50, acompanhando o paradigma da produção em massa, é baseada em 1880, tá certo, desculpa, vamos ler de novo, 1880, e aperfeiçoada na década de 50. Acompanhando o paradigma da produção em massa, é baseada em relatórios, cálculos financeiros, medições de ativos corpóreos. A segunda, a partir da década de 90, com a globalização, passa a considerar os chamados ativos intangíveis. Opa, lembra qual é? Balance Scorecard, né? Considera sistemas de medições desempenhados seguir abaixo. Então a gente tem vários sistemas de medições, de análises de indicadores, mas lembra que em 92 o Balance Scorecard bateu justamente nisso aqui? Trazendo a possibilidade de trabalhar em intangíveis. Então se não tiver a 1, já está errado. Ó, só pode ser a D, a E e a C. Não pode ser a letra A e a letra B. Aí quando a gente vai analisar também, de outro modo aqui, o que a gente tem? O ROI, o EVA, a gente está falando isso aqui, ou o EVA é uma análise de quantitativo ligada à gestão de projetos, por exemplo. O ROI é quantitativo também, financeiro, então 1 e 2 não dá. Tá? Então 1 está dentro, Balance Scorecard sim, 2 não, 3 não. Ó, B já está fora. Letra C já está fora, ou seja, sobrou letra E. Smart. Smart para você definir metas Smart. Entra também nessa lógica de intangível. E aí mesmo, se você não souber os outros, né, tá tudo certo aqui. Letra E, portanto, aqui, mas os demais também entram, tá? Performance Prism envolve gestão de projetos um pouco mais complexo e por aí vai. Então, letra E são as metodologias a partir aí da década de 90 que trabalharam com variáveis. Aqui é bem amplo, né? É uma questão ampla, é uma questão sistêmica, não pega uma matéria específica aqui. É o conhecimento geral do administrador. 81. Em planejamento estratégico, é uma maneira bastante eficiente de identificar os pontos fortes e fracos de uma organização. O quê? Análise SWOT, né? É SWOT. Então, bota ali análise SWOT, já tem uma questão só. Olha que fácil. Bem como examinar as oportunidades e ameaças que poderão ser enfrentadas no seu ambiente de atuação. A matriz SWOT é uma ferramenta utilizada para fazer análise de cenário. Isso, é perfeito. A análise SWOT, força e fraqueza, oportunidade e ameaça. Matriz SWOT, ou SWOT cruzada, faz o cenário para a gente. Então, letra A, portanto, trazendo bem a diferença dos dois, da ferramenta, a forma de aplicar pela ferramenta, né? Gostei bastante dessa questão. 82. O processo administrativo, a direção, se refere ao relacionamento interpessoal do administrador com os seus subordinados, sendo um processo de dirigir esforços coletivos para objetivos desejados. Nesse sentido, é considerado equívoco quanto à direção de uma instituição. O que é um equívoco aqui? Letra A. A direção não se distribui por todos os níveis hierárquicos. Isso não pode ser não legal. Letra B. A direção é predominantemente exercida sobre pessoas. Ok. Direção, a gente está falando do processo administrativo, não estou falando de uma diretoria, tá? Planejar, organizar, dirigir e controlar. É direção como função administrativa. Então, quando não se distribui por todos os níveis hierárquicos, é o grande problema. Direção predominantemente exercida sobre pessoas, ok. A ênfase da direção, de forma geral, em grupos e equipes e não apenas no comportamento individual. Tá certo. Indivíduo, grupo e equipe, né? Letra D. O papel da direção é promover a integração e articulação entre as variáveis organizacionais e variáveis humanas por meio de sistemas administrativos. Tá certo. Existem dois tipos antagônicos e opostos no estilo de direção. X e Y. Tá certo. O primeiro, X, autocrático, enquanto o segundo, moderno democrático. Perfeito. XY do McGregor, né? Então, letra A, portanto, na 82. A 83. Considere os aspectos evolutivos da administração e suas teorias de marque verdadeiro e falso. Na administração científica de Taylor, ok, o planejamento era visto como uma responsabilidade da gerência e não dos trabalhadores. Tá certo, tinha uma divisão dual, né? E o controle deveria estar focado nas exceções e nos desvios padrões. Tá certo. Você olha lá no final, você faz o controle do que você produziu. Na teoria clássica da administração, de Fayol clássica, ok, a disciplina era resultado de uma liderança eficaz e uma clara compreensão quanto às regras da organização e o uso judicioso das penalidades e infrações. Tá certo, né? Princípio da disciplina, né? Seguir as regras, correto? ênfase nos cargos e não nas pessoas para assegurar que as regras e controles seriam aplicados uniformemente, a fim de evitar envolvimento e preferências pessoais e assegurar a continuidade independentemente da rotatividade pessoal. É uma das dimensões da teoria administrativa de Max Weber. Tá certo, focou nos cargos, não focou nas pessoas, né? Ok. A tarefa da administração deve estar focada na formação de chefes capazes de compreender e dar continuidade e de comunicar elevado espírito democrático, pois o funcionário não reage como indivíduo isolado, e sim como membro de um grupo. É uma ideia inerente à teoria estruturalista. Não, a teoria estruturalista não falou isso, não. Quem falou isso foi a teoria das relações humanas, de Otto Maio, lá no teste das lâmpadas, né? Na segunda etapa, a gente teve isso. Então tá falso aqui, não é estruturalista. Gabarito letra A da 83. 84. Considerando o processo administrativo, complete as lacunas do quadro a seguir em 3 níveis. Então vamos lá.
pegar só o primeiro aqui, ver se a gente já consegue. Ó. Determinação dos objetivos organizacionais. Estratégico. Planejamento e alocação de recursos e planos de ação cotidiana. Alocação de recursos já é um pouco mais tático, né? Plano de ação cotidiana já é para ser operacional, certo? Vou pegar o segundo. Desenho e estrutura organizacional. A organização como um todo, estratégico. Desenho departamental. Um departamento, uma parte, é tático. Desenho de cargos e tarefas é operacional. Então, sim, estratégico, tático, operacional. Eu não tenho essa opção, mas eu tenho institucional, intermediário e operacional. Falamos bastante que estratégico pode ser institucional, tático pode ser intermediário também, né? Então, letra E, portanto, no 84. 86. Flexibilização e ajustamento, incerteza, mudança e inovação, interação entre organização e ambiente externo são ênfase nas seguintes teorias administrativas. Que teoria administrativa que trabalhou com essa parte? O que eu tenho aqui? Flexibilização, ajustamento, incerteza, mudança e inovação. É a teoria da contingência, né? A teoria da contingência faz isso. Tudo depende, tudo varia. Então, letra B, portanto. 89. Sobre BSC, a incorreta. Os objetivos e as medidas derivam da visão e da estratégia da entidade. Deriva? Deriva. Complementa as medidas financeiras do passado com medidas dos vetores que impulsionam o desempenho do futuro. E isso está certo. Capta as atividades críticas de geração de valor criadas por colaboradores, funcionários e servidores. Capazes e motivados, deixa claro que medidas financeiras e não financeiras devem fazer parte do sistema de informações para funcionários e servidores de todos os níveis da organização. Preservando o interesse no desempenho de curto prazo, tem como ponto fraco não reverter claramente os vetores de valor para um desempenho financeiro e competitivo superior a longo prazo. A errada está aqui, né? Ele faz isso sim, portanto o gabarito letra E. O resto está tudo certo. Ele vai trabalhar todos os vetores, tá? Inclusive a parte financeira. A grande vantagem do Balance Scorecard é que vai além dos indicadores financeiros. Questão 91 sobre cultura organizacional. Assinale a afirmativa incorreta. É a cultura que define a missão e provoca o nascimento e o estabelecimento dos objetivos da organização, certo? Precisa ser alinhado com outros aspectos das decisões e ações, como planejamento, direção, controle, para que possa melhor conhecer a organização, tá certo? Refere-se às normas informais e não escritas que orientam o comportamento dos membros de uma organização no dia a dia e direcionam suas ações para o alcance de objetivos organizacionais, também está correto? É a maneira tradicional de pensar e fazer as coisas, compartilhada em grande extensão por todos os membros da organização, que os novos membros devem aprender a aceitar e serem aceitos. Tá certo. Na letra E, atualmente, em virtude do processo de globalização, não é plausível aceitar que cada organização tem a sua própria cultura. Não! Tá errado aqui, tá muito errado. Toda organização tem sim a sua própria cultura. Tá errada a letra E. 92. Cadê? 92. Em todas as organizações, a administração cria mecanismos para controlar os aspectos possíveis da vida organizacional. Em geral, os controles organizacionais se destinam a verdadeiro e falso. Padronizar o desempenho, promovendo a eliminação de inspeções, pesquisas, procedimentos inscritos. Tá certo isso? Não, né? Cadê? Controle. Cria mecanismos para controlar aspectos possíveis da vida organizacional. Tá? Então, em geral, os controles se destinam a padronizar o desempenho, promovendo a eliminação de inspeções. Não dá, né? A gente tem um controle, mas não tem como eliminar a inspeção. Tá errado. Padronizar a qualidade de produto ou serviço demandados pela organização por meio de sistemas de recompensas e incentivos. Não, ele não vai trabalhar com sistemas de recompensas e incentivos através da padronização, né? Misturou. Eliminar procedimentos de auditoria e divisão de responsabilidade. Não, muito não isso. Expandir a qualidade a quantidade de autoridade exercida pelas várias posições ou níveis organizacionais, mediante descrição de cargos, diretrizes e políticas, regras, regulamentos. Também não. Tudo errado aqui. Tudo errado. Letra C. Tudo errado. Letra C, portanto, 92. 30 questões. Eram essas, né? Ou tem mais? Deixa eu ver. Tem mais, ó. 94. Tendo por base definições, são elementos fundamentais do processo de comunicação. E tem mais umas 2, 3 ainda. São elementos fundamentais do processo de comunicação, exceto canal, meio utilizado para fazer fluir a mensagem, ok. Ruído, distúrbio indesejável dentro do processo de comunicação, tá certo. Receptor, pessoa ou grupo ou organização que deve receber a mensagem e compartilhar o seu significado. Opa, receber a mensagem, compartilhar o significado, não. Ele tem que dar o feedback. Tá aqui o gabarito, o erro. Letra D, transmissor, meio ou aparelho usado para codificar a ideia e significado por meio de uma forma de mensagem, ok. Fonte, pessoa, grupo ou organização que deseja transmitir a ideia ou informação por meio de uma mensagem. Isso também está certo. Então, letra C, portanto, 94. Agora sim,
fechamos todas. Espero realmente que você tenha ido bem, e se não foi, né, sacode a poeira, analisa o que teve de bom, o que você fez de bem feito, e reavalia tudo isso para o próximo período, né? A gente vai ter excelentes concursos aí pela frente, mas, e muito importante, não para, meu amigo, não para. Sacode a poeira, faz um replanejamento, bola para frente, você aprendeu bastante, e estudar para concurso público não é como andar de bicicleta. Se você parar um pouquinho, parou uma semana, você vai perder, você vai esquecer. Então, toca a ficha, toca para frente, né? Teve qualquer dúvida nessas questões pontuais? Comenta aqui no YouTube que eu respondo você tranquilamente, sem problema nenhum, tá? Então, segue aí, vamos à frente, volta e meia eu mando mais conteúdo aqui no canal. Valeu, gente? Um abraço, sucesso, até mais.